Olá, eu sou Lilian Primo Albuquerque, esse é o LPA e Você, um programa onde unimos inspiração, educação e entretenimento, trazendo histórias e insights valiosos para os nossos telespectadores. Hoje recebo Paula Baldini, jornalista, especialista em marketing, uma das principais referências no mercado fitness e bem-estar no Brasil. Cofundadora da Action 360 ao lado do seu marido, Marcelo Túcio, Paula lidera uma rede que revolucionou o setor a integrar diferentes soluções de saúde em um hub de bem-estar. Com mais de 55 unidades operando, ela está consolidando cada vez mais essa liderança, que envolve uma liderança feminina de franquias no fitness aqui no Brasil. Muito obrigada, um prazer te receber, Paula. O prazer é todo meu estar aqui e participar do seu programa. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Paula tem uma história inspiradora, vai compartilhar aqui com a gente, uma mulher batalhadora. Paula, você começou sua carreira como jornalista, especialista em marketing, fez essa transição para o cenário do empreendedorismo empresarial, porque eu digo que você já era empreendedora com certeza para conseguir fazer entrar nesse mercado, né? Conta pra gente um pouco sobre a sua história. Eu me formei em jornalismo mesmo e consegui atuar um pouquinho na área, trabalhar e conhecer mais a fundo na época que eu estava na faculdade e ia conciliando ali as duas, fazendo estágio e podendo aprender um pouquinho mais. E aí depois que eu casei, eu fui trabalhar no banco. E ali no banco eu pude aprender muito sobre gestão comercial, gestão de equipes, aprendi a lidar com as pessoas também, porque eu não tinha muito know-how dessa parte empresarial. Mas quando a gente vai olhando e das coisas que a gente gosta de fazer, eu sempre pensei que eu queria empreender com alguma coisa. Eu gostava muito dessa área de lifestyle, e aí, olhando, eu queria abrir uma franquia. Eu cheguei para o meu marido e falei assim, eu quero abrir uma franquia. Eu não sei do que ainda, vamos começar a olhar e pesquisar. Meu marido, ele é formado em educação física, ele já era da área e ele já tinha uma academia uma academia tradicional de bairro. E a gente começou a olhar para esse mercado, entender quais eram as possibilidades, oportunidades. Nesse tempo, eu já ajudava ele. Quando eu saía do banco, eu ia trabalhar numa academia feminina que a gente tinha no bairro da Aclimação. Então, eu já fazia ali as duas funções. Essa veia empreendedora, ela já pulsava ali, já forte. E aí, eu gostei muito de trabalhar com um negócio de bem-estar, de wellness. E foi aí que começou a surgir a Action 360. Como é que surgiu a ideia da Action? Que, gente, não são só 55 unidades, ela acabou de me trazer um spoiler aqui, que já aumentou a quantidade. Sim, a ideia da Action 360, como ele já tinha uma academia tradicional de bairro, a gente entendeu, e até uma oportunidade de mercado, porque quando a gente olha hoje para o número de academias que tem, são muitos. Entendendo o que as pessoas buscam também, que é quando ela vai, eu quero tratar diretamente com o meu objetivo, eu quero emagrecer, eu quero condicionar, ou até mesmo eu quero melhorar minha autoestima, eu quero viver melhor, eu quero ter uma saúde melhor. A gente foi para uma ideia muito de nicho, de mercado. Então, a gente saiu dessas academias tradicionais, as low costs, e a gente foi para uma oportunidade aí de nicho, que foi o estúdio. Então, a Action 360, ela veio de uma onda e de uma oportunidade de um mercado que a gente viu que tinha muito potencial e a gente começou com Pilates e treinamento funcional, que foi em 2013. Esse mês de abril a gente completa 13 anos de marca, então a gente já vem desenvolvendo aí desde de 2013, tempo, já tem um tempinho, e ao longo desse tempo a gente foi trazendo outras modalidades, porque aquele negócio, quando você empreende, você tem que olhar para o mercado e entender quais são as possibilidades e o que você consegue trazer de melhor. E aí a gente trouxe a eletroestimulação, que é um treino de 20 minutos, que potencializa ali o seu treino e que equivale a 1h30 de musculação. E com isso você otimiza o tempo, por exemplo, de um médico, de uma mãe que não tem tempo para treinar. Então a gente vai trazendo outras possibilidades. E hoje a gente se torna um hub de bem-estar, porque a gente trouxe também a musculação personalizada e a massagem para dentro desse portfólio aí das modalidades que a gente tem dentro da Action. Olha que interessante, gente. Eu sou suspeita porque eu vou na Action. Eu não acredito em coincidências. Paula está aqui, mas não foi nada que a gente tinha combinado. Eu já ia na Action, já gostava de usar as modalidades da academia. E eu falo que o Pilates, por mais que ele seja puxado, ele é algo relaxante.
Então, aquele dia que eu tô cansada, mas eu quero fazer um exercício, eu vou para o Pilates. Eu canso, eu exercito tudo, mas eu não sei se a minha consciência fala assim, não vai ser tão pesado. Aí eu vou para o Pilates. Aquele dia que eu estou no pique, que eu falo, não, eu estou com energia, mas eu não tenho muito tempo, eu vou para a eletroestimulação, porque eu faço aquele treino intenso, que são 20 minutos. Gente, 20 minutos, parece que não é nada, mas é super puxado. O professor, pelo menos o professor que eu tenho a aula nessa unidade da Action lá, ele pega pesado mesmo. E aí eu saio de lá exausta. E tem um dia que eu não quero fazer nada, eu pego e faço uma massagem. E aí eu vou e faço uma massagem. Eu ainda não fiz o funcional. É até uma das coisas que eu quero fazer, de experimentar, e tá no meu to-do aqui em algum momento. Mas eu faço uma massagem. Então, quando você fala desse hub de bem-estar, é muito mais fácil, né? Você ter tudo num local, você conseguir se organizar e falar, eu vou para lá, eu já sei onde é, eu já conheço os profissionais. Ou, de repente, não tem numa unidade, posso ir numa outra unidade. Como é que você está vendo esse mercado? Porque, assim, antes eu ia numa única academia. Treinava naquela única academia. Aí depois eu falei, não, eu quero ter um personal em casa. Só que aí os horários com o personal em casa eu não conseguia encaixar com os meus horários, porque ele tem os horários dele. E eu achava que não, ter um personal em casa era mais fácil porque eu ia ser na minha casa. E agora não, horas, minutos antes eu agendo e vou treinar, porque acabou um horário, vagou um horário na minha agenda. Como é que é isso? Como é que você está vendo essa mudança? Porque assim, são 13 anos, né? Como é que foi no início? Como é que está agora? Conta pra gente. Então, a gente percebe que tem uma mudança de mercado muito significativa, que a gente olha pela oportunidade, pelo nível também e a quantidade de pessoas que praticavam atividade física no passado. Quando a gente começou, a gente já entendia que esse mercado, ele era um mercado que ele tinha muito potencial. Quando a gente fala hoje do Pilates, que é tendência e que ele nunca deixou de ser tendência, Pilates é algo que as pessoas colocam como estilo de vida mesmo, que elas gostam de fazer e elas vão continuar fazendo, desde terceira idade, uma pessoa mais nova, homens também aderindo ao meu marido fez Pilates porque comigo. não é algo que você pensa, não, é uma atividade mais leve. Minha missão é colocar meu pai, mas ele ainda, não, Pilates para mim não. Não, leva mas ele. Mas eu vou levar ele. E você sabe que isso, falando até de pai, 13 anos que a gente tem a Action 360 e meu pai nunca tinha feito aula de eletroestimulação, porque ele pensava que não era para ele, porque ele é mais gordinho. Paula, vou levar meu pai para fazer uma eletro. Pode levar. A gente vai combinar. Pode levar. Olha só, depois eu vou até trazer um pode spoiler levar, nas minhas redes sociais do meu pai treinando eletro. Pode levar e eu quero saber. E aí ele achava que não era para ele, porque ele ia colocar a roupa, porque a gente veste uma lycra, você sabe, e depois você põe um colete, e aí nesse colete são os eletrodos que, à medida que você faz o exercício, ele vai potencializando o treino. E ele falou assim, não é para mim. E o ano passado ele foi, pela primeira vez, a gente fala, e ele amou. E ele adotou isso como parte do treinamento e da rotina. Então eu percebo, né, diante da minha família, minha mãe também, agora eu ligo, tô treinando, tô na academia. Minha mãe manda foto que tá na academia. A minha também manda agora. Essa é a minha meta com ela. Falei, você vai pra academia, eu fechei o plano dela e falei, só que você tem que mandar foto. Aí ela manda sempre uma foto que tá na academia, no Pilates. E é legal, porque a gente vai trazendo isso para dentro dos grupos de WhatsApp, de família, e a gente percebe esse envolvimento muito do exemplo também que a gente vai construindo e trazendo para as pessoas. Porque não é porque eu só falo e trabalho com atividade física e que eu não vou fazer. Eu preciso fazer e eu preciso mostrar para as pessoas a importância disso, o quanto é importante. E aí, voltando para a sua pergunta, falando do mercado, eu percebo que hoje ainda 5% pratica atividade física, só que as pessoas ainda estão evoluindo mais, elas querem fazer atividade física, as novas gerações... 5% é muito pouco, né? É muito pouco. E você vê várias academias nos bairros, quantas tem, quantas abriram. Então, a gente tem uma oportunidade muito grande ainda de estar em mais mercados. A gente fala que hoje, do número que a gente tem de unidades dentro de São Paulo, a gente fala que a gente pode ter muito mais unidades. Eu consigo ter 200 unidades em São Paulo, porque... cabe, a gente consegue trazer, porque a pessoa que faz atividade física, ela não vai pegar horas de trânsito para fazer. Tem que ser próximo de casa ou perto do trabalho. Isso com toda certeza, porque eu não vou atravessar a cidade para ir na academia.
Ah, excelente. E como que construir um negócio em sociedade e casal tem sido, né? É simples, não é? Porque é interessante que ela e o marido, né? Ela trouxe aqui a história do marido, que já é da área, ela veio de outro segmento, tem essa visão empresarial. Como é que é essa construção? É desafiadora? Tem desafios na gestão? Tem desafio dentro de casa? Por que eu pergunto isso? Porque eu e meu marido, nós somos empreendedores também. Aham. E a todo momento a gente chega, um compartilha com o outro o que está fazendo o negócio. Chega uma hora que eu falo para ele, fala, chega, agora vamos parar de trabalhar. Ou ele chega e fala, vamos parar de trabalhar. Porque é automático, né? Mas ao mesmo tempo a gente está se ajudando, a gente está vendo um ao outro crescer, um puxa conexão para o outro, a gente está sempre ali junto querendo fazer as coisas evoluírem. Como é que é para você? Olha, eu falo que, obviamente, tem os seus desafios, mas hoje, quando eu olho a gente empreendendo em casal, a gente é muito mais maduro, muito mais certo ali do nosso propósito e o porquê que a gente está fazendo isso. E até é engraçado que quando a gente olha para outros franqueados, a gente tem muito franqueado que é casal também, que se inspirou na gente como casal, em nós dois, e resolveu empreender com a Action, porque esse mercado fitness, ele é um mercado muito familiar, muito de família que a gente traz. Então, a gente tem ali as funções de cada um, que a gente vai ajeitando. Então, ele está muito mais à frente da expansão. A gente pega essa parte estratégica também, que a gente olha juntos. A gente tem reuniões em conjunto na agenda. A gente sabe que é difícil dividir e conciliar. Ah, a gente está em casa e a gente não fala de trabalho. Ah, não tem como. Não tem como acontecer isso, porque até eu tenho meus cunhados, tenho minhas irmãs, as irmãs dele são franqueados, trabalham com a gente. Que legal. Né? Meus pais também são franqueados, os pais dele. E quando a gente olha para uma reunião de família, Tá todo mundo trabalhando. a gente está falando de Action, sem perceber, mas de uma forma tão leve. E a gente gosta, a gente começa a trabalhar por amor daquilo que a gente faz. Então, a gente acaba nem percebendo. E eu falo que não teria outra pessoa melhor que o meu marido, que pudesse ser o meu sócio, que a gente não teria o sucesso que a gente tem hoje, porque a gente conseguiu trazer essa conexão em casal e saber que tudo que a gente faz hoje, essa construção, é muito da relação genuína que a gente tem e que a gente consegue conquistar cada vez mais unidades, e a gente sabe que o propósito final ali é de transformar vidas, no final das contas. É muito interessante, né? Porque você acabou de trazer a família para perto. Eu acho isso o máximo. A gente crescer o todo, crescer quem está ali, crescer quem faz parte da nossa vida, né? Agora, em qual momento você percebeu que a Action não era só apenas um estúdio, mas era realmente um modelo de negócio escalável, que você está levando isso para diversas unidades? Eu acredito que nesses 13 anos, a gente conseguiu adaptar e evoluir muito, olhando muito para as tendências de mercado. A gente acabou de voltar da FIBO, que acontece em Colônia, e lá a gente pôde perceber qual que é o futuro, qual que é a tendência. Quando a gente olha a nível Brasil, será que o Brasil está muito atrás desse mercado fitness, da evolução do negócio? E a gente percebe que a gente não está muito atrás, porque tudo aquilo que a gente viu lá acontece aqui. E dentro da Action, a gente percebe que tinha um pavilhão inteiro só de Pilates. Então, a gente está no caminho certo e é uma das modalidades que a gente tem. Tinha muita musculação personalizada, ideia de recovery. Então, muita coisa que a gente viu lá, a gente consegue perceber que a gente está nesse caminho certo de fazer ali aquilo que a gente entrega dentro da Action. E também a gente teve uma participação na Arnold, que aconteceu nesse final de semana. A gente palestrou no Congresso de Gestão, que é muito referência para o mercado, e a gente pode perceber o quanto que a gente consegue evoluir e ajudar outros empresários que têm estúdio, que têm academia, como que eu consigo escalar meu negócio, como que eu consigo faturar mais, ter mais cliente. Então, é um nível ali que a gente consegue trazer muito essa conexão mesmo, esse elo de relacionamento e de poder entregar aquilo que a gente está fazendo dentro da nossa empresa, e isso é bacana de trazer. Então, a gente percebe que quando a gente começou com Pilates e treinamento funcional. E hoje, a gente se tornou um hub de bem-estar. Então, essa ideia de você olhar para as tendências, tem coisa que é tendência e daqui a um tempo não vai ser mais, e aí você vai modificando. Mas eu e o Marcelo, a gente tem uma velocidade
de olhar para essas oportunidades e transformar em negócio e se adaptar muito rápido. Porque eu acho que isso que é legal do empreendedorismo. Quando a gente olha para um negócio e a gente consegue perceber que eu não vou ficar numa modalidade só e eu acho que eu vou escalar rápido. Eu preciso olhar para outras oportunidades e ver aonde que eu quero chegar, quantas unidades eu quero ter e quais são as modalidades que a gente vai conseguir trazer. Porque até a gente fez um outro modelo de negócio também diante disso. E a gente vai adaptando. Vou deixar você contar esse modelo de negócio logo mais. Então tá bom. Gente, olha quantos insights ela trouxe aqui de um modelo de academia, na verdade um hub de bem-estar, ou seja, uma outra visão. Mas acompanhe que logo logo a gente traz mais detalhes para vocês no próximo bloco. Vamos para o intervalo. Investir não é apenas mover capital, é mover histórias. Essa é a filosofia de Lilian Primo Albuquerque. Com mais de 20 anos de mercado, ela traz na bagagem 15 anos de liderança na IBM e imersões no Vale do Silício e Israel. Ela transformou essa expertise em impacto real, criadora da mentoria LPA e do programa LPA e Você, que começou pequeno e hoje é multiplataforma, alcançando milhões de pessoas em emissoras no Brasil e nos Estados Unidos. Sua influência molda o mercado. É head de empreendedorismo na ANEFAC, vice-presidente no Instituto Êxito e colunista de tecnologia na Nova Brasil FM. Mas é no investimento que ela acelera o futuro. Premiada 2 vezes com o Boss Awards, Lilian tem mais de 80 startups no portfólio. Ela aposta em quem ousa criar. Lilian Primo Albuquerque. A mentalidade que escala, conecta e transforma. Em um mundo onde a busca por práticas sustentáveis é uma jornada constante, próximo à cidade, uma fábrica vinha emitindo gases e odores muito desagradáveis, perturbando a tranquilidade dos moradores há tempos. Não suportando mais, representantes da comunidade passaram a pressionar o responsável para que uma atitude fosse tomada. A fábrica foi finalmente autuada pela fiscalização, e até mesmo os colaboradores já ameaçavam parar os trabalhos. Enquanto o representante da fábrica andava frustrado por não saber o que fazer, tropeçou em uma lâmpada mágica e instintivamente a pegou e esfregou. Inacreditavelmente, um gênio saiu da lâmpada e concedeu a ele um desejo. Sim, o pedido foi a solução do problema dos gases e odores da fábrica. Como em um gesto mágico, todos os gases que geram odores foram neutralizados, trazendo finalmente o alívio à comunidade. Maravilhado com a solução que o ES Gênio trouxe ao problema, o responsável ficou animado para repensar e estender as práticas sustentáveis para todas as unidades e operações da empresa. Os moradores e os colaboradores ficaram gratos e felizes com a nova realidade. A fábrica foi liberada pela fiscalização. Por fim, a ação do ES Gênio inspirou toda a comunidade a apoiar as práticas sustentáveis. Dux Grupo, liderando pelo exemplo, promovendo um mundo onde a sustentabilidade é prioridade. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Lions Startups. Estrutura completa para alavancagem de novos negócios tecnológicos. 6.000 metros quadrados de área construída. Uma revolução em tecnologia e inovação. Com amplo espaço de desenvolvimento, lab de programação, salão de jogos, piscina integrada com academia, espaço zen, restaurante, sala para grandes reuniões, heliponto e muito mais. Lions Startups. Ideias que transformam.
Voltamos aqui para essa conversa que está muito interessante. Vamos falar de saúde, bem-estar, de wellness. E a Paula está trazendo muitas dicas aqui valiosas de como esse mercado tem espaço ainda para ser explorado e novos negócios podem ser gerados também. Paula, conta mais para a gente desse modelo da Action, a Action que integra pilates, funcional, estimulação, massoterapia. Por que um modelo integrado é o futuro realmente do bem-estar? Eu sou suspeita porque eu gosto dessa experiência de eu poder ter opções, né, para fazer. Mas como é que vocês veem isso? Então, a gente acredita muito que ter um hub de bem-estar e a gente conseguir complementar com as modalidades, isso faz toda a diferença para o cliente. E não quer dizer que eu possa, porque hoje a gente tem unidades que não tem todas as modalidades. Só que quando a gente fala da empresa Action 360, a gente tem essa gama de modalidades e o franqueado ele pode escolher e mediante o tamanho também do imóvel é o que a gente vai conseguir adaptar e fazer essas adaptações também no negócio. Só que a gente tem uma oportunidade de trazer esse complemento para o cliente, dele estar lá e ele poder fazer um pilates e logo após poder fazer uma massagem. Ou como você trouxe, de um dia que eu não estou muito legal, ou num dia que eu preciso fazer aquele treino, que eu preciso colocar a energia, que eu estou com a energia muito alta, então eu preciso fazer um funcional, preciso fazer uma eletroestimulação. Então, ter essa possibilidade para o cliente dele encontrar dentro da Action essa possibilidade, essa oportunidade de ter várias modalidades e de um atendimento personalizado também, eu acho que é aí que entra a diferença. Porque quando a gente fala de uma academia tradicional, a gente não consegue ter um atendimento individualizado. E dentro da Action, quando a gente fala de estúdio, a gente consegue atender de forma individualizada. Então, eu acredito que por isso a gente consegue integrar todo esse potencial aí de mercado. O mercado fitness, ele evoluiu muito nos últimos anos. O que mudou no comportamento do consumidor? Está muito relacionado a esse atendimento individualizado? Como é que é o acesso? O que você vê? Porque você trouxe para a gente que 5% da população só faz exercício, né? Como é que a gente aumenta esse percentual? Porque esse comportamento tem que mudar. Eu quero que mais gente se movimente, se cuide. Se a gente pensa em ter seres humanos que vão viver 150 anos, acho que isso também tem que fazer parte do processo, né? Sim. Quando a gente olha para o mercado hoje, a gente fala que o Brasil ainda é o segundo maior em academias. A gente só fica atrás dos Estados Unidos. Então, eu fico feliz e a gente pensa, olha quantas academias a gente tem e ainda a gente tem esse percentual de pessoas que ainda praticam atividade física. Só que quando a gente olha para a nova geração, ela já deixa de ir para o bar, por exemplo, e quer ir treinar, e quer fazer uma atividade física. Eles estão se preocupando mais com a saúde. Tanto é que a gente vê várias matérias e artigos de bares fechando e mais academias abrindo. Então, a gente tem oportunidade. Então, é um mercado que a gente busca muito mais longevidade. A gente tem um crescimento que a gente traz até no número de unidades hoje que a gente tem. A gente chegou nesse mês de abril, a gente tinha uma meta para cumprir em 2026 de chegar a 70 unidades. A gente está no mês de abril e a gente já conseguiu bater essa meta. Parabéns. Então, a gente chegou a 71 unidades. E a gente percebe que isso não é algo comum de se olhar. A gente enxerga que tem um mercado muito potencial. Um mercado que cada vez mais, ele cresce mais. O que antes as pessoas não olhavam muito, mas sempre foi um mercado em que é gostoso de se trabalhar, onde a gente consegue atender as pessoas, transformar a vida das pessoas. E hoje a gente olha para essa oportunidade de tendo franqueado, que ele é aluno e ele se torna tão fã da marca e ele quer ter uma unidade, a gente percebe que a gente está no caminho certo e que a gente está trabalhando com a saúde e a longevidade das pessoas. Olha que interessante. Eu, por exemplo, já treinei em algumas unidades. Já fiz massagem em uma, já treinei em outra, já fiz eletro em outra. E acho que essa flexibilidade ajuda muito, né? Você comentou justamente, ou tem que ser perto da sua casa ou tem que ser perto do trabalho. E realmente, ou foi perto da minha casa ou foi perto do trabalho. E a gente precisa dessa flexibilidade. São Paulo é um trânsito que, infelizmente, a gente não tem muita alternativa.
E os horários de agenda também a gente precisa de flexibilidade. Uma coisa que eu percebi também é o uso dos aplicativos. Como é que vocês se adaptaram com isso? Isso é vantajoso para os franqueados, vantajoso para vocês terem os aplicativos? Porque acaba que é o mundo de hoje, né? A gente ter alternativas para estar usando também, além das assinaturas por unidade. Como é que funciona o modelo? A gente olha que a gente precisa ter parceiros de negócio. Hoje a gente enxerga os agregadores, aplicativos, como a gente chama eles, que eles são importantes e eles são fundamentais. Pelo fato de nós sermos uma rede, a gente tem um elo de relacionamento muito bom. Então, a gente consegue acompanhar e olhar os números. Então, se eu tenho uma unidade que acabou de abrir, a gente consegue chegar numa rampa de crescimento com esse franqueado, só com os aplicativos, numa velocidade que talvez antes a gente demoraria um pouquinho mais para chegar. Quando eu falo há 13 anos atrás que eu tinha um número muito alto de fechamento de planos, porque a gente sempre fechou plano anual, isso a gente sempre trouxe isso para dentro do nosso processo de vendas. E a gente olha que a gente percebe que tem mais agregadores, é o nível de comportamento dos consumidores mesmo. Porque eu quero treinar aqui, mas eu quero fazer outras coisas também. E tá certo, acho que não tem problema nenhum nisso. O que a gente olha e o nosso trabalho dentro da empresa é como que eu faço, por exemplo, para fidelizar você, Lilian, por exemplo. Se você treina em outro lugar, como que eu faço para fidelizar? Para marcar a próxima aula, para que você venha fazer uma massagem, para que você conheça a musculação personalizada, por exemplo. Então, o nosso trabalho com eles é ter uma parceria duradoura, uma parceria estratégica para que a gente possa cada vez mais trazer alunos. Quando a gente olha hoje para o número total de alunos que a gente tem dentro das unidades, está em torno de 18.390 alunos que a gente tem no total, entre fechamento de plano, agregador. Então, olha só a oportunidade, o volume que a gente tem de alunos, de quantas pessoas a gente atende. Então, eu tenho que fidelizar. O meu trabalho, a gente fala para os consultores de vendas, a gente fala para os vendedores. A gente precisa fidelizar. Ele vem, ele tem que fazer tantos check-ins e esse é o nosso trabalho que a gente vai entregar de excelência para ele. A gente fala que é a experiência 360 que a gente precisa entregar. E eu gosto muito dessa palavra experiência, porque eu acho que hoje em dia é isso que as pessoas buscam, né? Tem que ser satisfatório, o momento. Eu me preocupo aqui no LPA de ter uma recepção com a pessoa, de conhecê-la, e aí sim a gente senta, grava, porque eu acho que tudo vai ficando mais leve. Porque é tanta correria, tanta tensão no dia a dia, que se você não tem uma pausa, e por que não um espaço onde você vai para cuidar de você, você não ter essa pausa, você não ter um cuidado, ter uma recepção. E eu olho muito isso, por exemplo, eu uso o aplicativo e eu acho que é uma alternativa interessante porque eu posso escolher em vários lugares, eu marco 30 minutos antes, eu tenho N possibilidades e posso fazer aulas de coisas diferentes que eu não tinha imaginado em fazer. Às vezes eu vou fazer uma vez só para testar, só para ver como é. Claro que tem os níveis de plano, eu acabei pegando o mais alto para poder testar tudo, mas é justamente para isso, para ter essa flexibilidade e viver a experiência. E quando você fala de experiência, é justamente isso. Eu acho que o mundo está pensando muito mais assim, né? Que experiência eu estou levando e eu estou oferecendo para quem está comigo? Então, essa mentalidade daqui da Paula com a Action, realmente eu acho que é o que está fazendo a transformação dela dentro do processo, está fazendo crescer e ser tão diferente dentro desse mercado. O wellness, por exemplo, ele deixou de ser tendência e acabou virando necessidade. A gente fala de experiência, mas a gente tem que falar também da forma de viver, né? Da nossa saúde. Como é que isso transforma um negócio sustentável e lucrativo? Porque assim, não pode ser só bom, também tem que gerar receita. E você comentou muito dos franqueados aqui, é rentável para eles, é vantajoso para eles terem esse modelo de negócio? Como é que funciona? A gente consegue perceber e até desenvolver modelos de negócios diferenciados. Porque quando a gente traz essa ideia do hub de bem-estar, a gente criou 2 modelos de negócio. A gente criou o modelo premium, que eu posso ter de 2 modalidades ou mais, ou a gente tem um modelo de micro franquia. Nesse modelo de micro, eu tenho uma modalidade que integra com a massagem.
e a gente consegue colocar em espaços menores, por exemplo. Por exemplo, um pilates e a massagem, ou o Exatamente. eletro e a massagem. Porque eu pego um imóvel que ele não é muito grande e aí eu consigo adaptar e eu consigo entregar uma experiência para esse aluno, para que ele se torne um actioner, que é assim que a gente Que chama legal. os alunos. E a gente percebe que esse nível também, esse olhar que a gente tem estratégico do negócio para entender que no modelo de micro, por exemplo, que eu não vou ter recepção, eu vou ter um aluno, eu vou automatizar cada vez mais, eu vou melhorar essa experiência também para esse aluno, porque a gente está na era de inteligência artificial. Então, como que eu consigo pensar em formas para melhorar essa experiência também? Porque os alunos, eles são apegados também a ter alguém para conversar, ter uma pessoa ali para falar. Então, ele tem um professor, a gente treina esse professor, porque a gente tem o Action Academy, onde a gente tem mais de 30 treinamentos ali ao longo do ano, a gente tem treinamentos online, presenciais, a gente traz convidados também para palestrarem dentro do Academy, porque é uma visão muito macro do negócio. Eu não preciso falar só de fitness. Eu Sim. preciso falar de gestão, eu preciso falar de marketing, eu preciso ensinar esse franqueado para que ele seja um empresário, para que ele tenha uma gestão de eficiência e pense de forma estratégica também. Então, a gente percebe que tem uma evolução muito grande e que ele consegue ter desempenho independente do perfil ali de unidade que ele tenha, mas que a gente consegue entender que o mercado está muito aquecido, o mercado fitness. Então, tem muito potencial ali para agregar para o bairro que a gente atua. Perfeito. E desafios? Porque assim, primeiro a 55, agora já está em 71 unidades, ok que são 13 anos, Sim. mas teve desafio? Teve aquele dia que você falou, não consigo? Ai, com certeza. Ai, sentou com o Marcelo, com seu marido e falou, a gente vai ter que parar. Teve alguma coisa que eu acho que assim, todo mundo assiste, acha que não, tá tudo certo, ela começou com uma, chegou em 71, eu também consigo, mas calma que também tem desafios da jornada. O empreendedor, ele passa por muitos desafios e eu falo isso porque eu já passei por muitos desafios. Sim. E vão vir outros e eu vou esperar e faz parte do processo, acho que, de evolução da gente. Mas compartilha com a gente. Se você puder compartilhar 2 momentos aqui, eu acho que seria interessante para as pessoas entenderem que faz parte do processo. Eu acredito que nesses 13 anos a gente vai desenvolvendo e tendo muita maturidade do negócio. Então, tem coisas que a gente percebe que a gente errou, por exemplo, lá atrás e que daí a gente não vai errar de novo e não vai trazer. Quando a gente fala de um modelo de franquia, por exemplo, tem coisas que a gente, de fato, a gente não pode cair nesse erro, que é a falta de padronização, por exemplo. Perfeito. Uma outra coisa seria errar no perfil de franqueado. Coisas já que aconteceu. A gente já errou. Né? Nesses 2 que eu trago aqui para você, a gente já errou consideravelmente, só que a gente foi aprendendo. Perfeito. A grande diferença é quando você aprende com o erro e daí você não vai errar mais e a gente vai errar outras coisas, a gente ainda continua errando, mas a velocidade de mudança é aí que está a diferença de você entender que você errou. Como perfil de franqueado, eu vou pegar um franqueado, primeiro que ele ama trabalhar com atividade física, que ele ama trabalhar com saúde, ele não precisa ser da área, mas ele precisa de fato, pelo menos, ter uma sinergia com o negócio. E a padronização, ela é muito importante, porque se um aluno, ele vai numa unidade, ele vai em outra e tem cores diferentes, aí já era. Porque aí ele vai ver que numa tem vermelho e na outra é completamente azul, aí já não, ele olha e diz, não é a mesma unidade. Não é a mesma unidade, não é a marca que, não é a marca que eu refere. gosto. E o que a gente pega na padronização de franquia é quando a gente vai andando pela rua e a gente vai vendo ali a fachada, as cores, o logo. Isso a pessoa, ela vai olhando e ela vai identificando que ela já viu em algum lugar. Ah, eu já vi ali. Ah, eu já vi em outra região. Isso vai familiarizando e vai trazendo credibilidade também para o negócio. Então, eu acredito que esses seriam os principais, óbvio, que tiveram vários, mas esses seriam, assim, os principais que quem quer montar franquia, até encontrar uma consultoria também,
eficaz, que foi algo que a gente fez também para que a gente pudesse entender mais sobre franquia. Porque quando a gente quis montar, a gente montou a primeira unidade, que foi no bairro da Saúde, e ali a gente percebeu que em 3 meses a gente conseguiu uma rampa de crescimento muito alta. Eu na recepção e o Marcelo dando aula. A gente começou assim. Porque, olha, hoje... Não viu que a gente estava na operação ali, que a gente pôde aprender cada coisa. Viveu, né? Porque mesmo eu não sendo da área, eu tive que me desafiar muito a aprender sobre esse mercado fitness, a estudar muito. E até hoje eu aprendo, a gente precisa estar muito envolvida. Excelente. E também a prestação de serviço, né? Tem que ser similar ali. Sim. E essa sua preocupação com a Action Academy, de terem o treinamento, porque quando você vai fazer uma aula de Pilates, é até interessante, porque às vezes eu vou numa unidade, ela pergunta qual foi o último aparelho que você fez, porque não foi a mesma professora. Por quê? Porque ela já tem uma sequência ali do treino para eu fazer e não repetir o mesmo treino anterior que eu fiz. Porque deve ter uma lógica ali da sequência de exercícios. E é interessante, porque eu não repeti a aula anterior. Porque eu treinei em uma unidade, eu treinei na outra. Mas mesmo sendo na mesma unidade, às vezes é um outro professor, porque eu faço agendamento de horário, eles se preocupam de perguntar qual foi o último aparelho, no Pilates, por exemplo. É isso. É legal, porque a grande diferença é ele entender você, conhecer e saber qual que é o seu objetivo. E aí a gente traz essa metodologia que a gente trabalha em cima das capacidades físicas. Então, mesmo que eu vou trabalhar numa aula, eu vou trabalhar mais equilíbrio, mais core, então eu vou trazer exercícios diferenciados, a aula ela precisa ser dinâmica. E não tem como ser igual da outra. Porque quando a gente traz essa personalização do treino, é muito sobre isso. Você tem um objetivo. As outras pessoas que estão treinando com você têm outro objetivo completamente diferente. Então, o professor, ele precisa saber ter essa velocidade, essa agilidade, e ele aprende muito com isso, que a gente ensina muito sobre, a lidar com cada pessoa, para que eu consiga dar um treino personalizado e diferente para cada pessoa. E mesmo sendo unidades diferentes, eles sempre estão perguntando para poder você acabar tendo um treino meio personalizado. Sim. A massagem eu acho interessante, porque eles perguntam, o que você quer fazer? Você quer fazer... Tem a drenagem, relaxante. Qual que é o seu foco hoje? Mas tem uma que é uma técnica de vocês Body mesmo. Slim. A Body Slim. Tem. E aí, cada dia eu testo uma, porque eu sou aquela de experienciar, sabe? E aí, eu já conheço todas. Isso aí. Já conheço todas. Bom, gente, a conversa está muito boa, mas a gente vai para o intervalo, já a gente volta. Investir não é apenas mover capital, é mover histórias. Essa é a filosofia de Lilian Prima Albuquerque. Com mais de 20 anos de mercado, ela traz na bagagem 15 anos de liderança na IBM e imersões no Vale do Silício e Israel. Ela transformou essa expertise em impacto real, criadora da mentoria LPA e do programa LPA e Você, que começou pequeno e hoje é multiplataforma, alcançando milhões de pessoas em emissoras no Brasil e nos Estados Unidos. Sua influência molda o mercado. É head de empreendedorismo na ANEFAC, vice-presidente no Instituto Êxito e colunista de tecnologia na Nova Brasil FM. Mas é no investimento que ela acelera o futuro. Premiada 2 vezes com o Boss Awards, Lilian tem mais de 80 startups no portfólio. Ela aposta em quem ousa criar. Lilian Prima Albuquerque. A mentalidade que escala, conecta e transforma. Apresentamos o ESGênio, o gênio da sustentabilidade da Dux Grupo. Famoso por suas batalhas contra gases e odores prejudiciais e desagradáveis, sempre em busca de melhorar a qualidade do ar nas indústrias de reciclagem animal. Tais indústrias enfrentam frequentemente problemas com a emissão de gases e odores indesejáveis. Mas não se preocupe, o ESGênio está aqui para fazer a sua magia. Resolver de vez esse problema ambiental. Aliás, parece magia, mas não é. É a mais avançada tecnologia que neutraliza as moléculas de gases odoríferos, transformando-as em novas moléculas atóxicas e sem odor. Com o ESGênio da Dux Group, seus desejos foram atendidos. Os incômodos, gases e odores agora serão apenas histórias.
Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a promover mais saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida no seu ambiente. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Eu sou Lilian Primo. Eu acredito que todos merecem acesso a conteúdos de qualidade que realmente transformam suas vidas e negócios. Por isso, estou disponibilizando a vocês uma plataforma dedicada a oferecer exatamente isso. Na nossa plataforma, você encontrará cursos, e-books, palestras, insights, mentorias e muito mais conteúdos que elevam sua visão de negócios e mudam sua mentalidade empreendedora. Tudo está centralizado em um só lugar, facilitando o acesso a materiais enriquecedores que levam você para o próximo nível. Além dos meus conteúdos, você também encontrará contribuições valiosas de outros mentores experientes, oferecendo uma visão ampliada e diversificada. A plataforma foi criada para transformar seu conhecimento em poder e sua visão em realidade. Venha fazer parte da LPA.Academy, que inspira, educa e transforma. Acesse agora e alcance novos patamares. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos, 100% gratuitos e online, para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Voltamos aqui para essa conversa maravilhosa com a Paula, que é empreendedora, empresária, que já tem diversas unidades da Action, onde ela possibilita a possibilidade das pessoas serem franqueadas. E ela atua muito com expansão, né? Mas como é que ela concilia a vida profissional com a vida pessoal, sendo mãe? Como é que é isso? Porque tem uma parceria sendo esposa, como a gente também tem que olhar esse aspecto que é super importante. Como é que você conciliou esse crescimento e vem conciliando, né? Que são 2 filhos. Sim, são 3. Ah, são 3? 3, eu tenho 3 filhos, são os 3 Gs que eu falo. Assim, que é o... um de 12. Um de 9. Um de 9 e um de 4. Um de Isso 4. mesmo, são 3. Exatamente. E eu acredito que são 3 ao longo da carreira e a gente vai aprendendo muito. Eu enxergo que são 3 pilares assim que eu coloco como fundamental para eu encontrar de fato o equilíbrio para exercer tudo o que eu faço sem frustração, sem deitar a cabeça no travesseiro, de fato conseguir dormir e saber que a gente está fazendo ali o melhor em todas as áreas ali de atuação. Eu falo que quando a gente começa a se olhar e a gente percebe que a gente precisa se cuidar para que a gente esteja pronta e preparada para que a gente possa cuidar do outro, isso é fundamental. Então, quando eu entendi que eu preciso empoderar a Paula, eu preciso primeiro cuidar de mim, já foi uma mudança muito significativa para dentro do meu negócio, para dentro de casa também. A outra coisa que eu enxergo é o equilíbrio que a gente traz para tudo aquilo que a gente faz entre o físico, o mental, o espiritual, as coisas que a gente faz. Então, a atividade física, como eu trouxe aqui, é algo que eu não abro mão. Então, se tem uma reunião, e eu gosto muito de treinar de manhã, porque de noite, com filho, não dá. Aí a gente vai para a função de mãe e não dá. Jeito, e é um momento que eu gosto de ficar com eles mesmo e que a gente tem algumas tarefas que a gente faz em família. Então, o momento de treinar é o momento de treinar. O momento da gente rezar, que a gente reza toda noite juntos, é o momento que a gente tem. A mentalidade que a gente vai trazendo
para tudo aquilo que a gente faz. Isso a gente traz através de livros que são importantes, que eu gosto muito de ler. A gente começa a aprender também como fazer melhor, como se relacionar com as pessoas, como encontrar esse equilíbrio entre todas essas áreas que eu julgo super importante para que a gente consiga, de fato, trazer para esse equilíbrio financeiro também, que é juntar todas essas áreas e, de fato, trabalhar com propósito. E o financeiro, ele está muito bem regido ali e muito bem equilibrado para que a gente consiga fazer tudo que a gente gosta, que é viajar e conseguir ter a diversão também de tudo aquilo que a gente faz do trabalho. E outra coisa é a rede de apoio. Isso é algo que, assim, eu preciso falar e eu gosto sempre de trazer, que a rede de apoio para mim, ela é fundamental e me ajuda muito. Desde as pessoas que trabalham na minha casa, que eu tenho 2 pessoas maravilhosas que cuidam da casa, cuidam dos meus meninos, assim, de uma forma que eu não posso nem falar como. E a minha família, que são minhas irmãs, meus pais, que qualquer coisa eu ligo para as minhas irmãs e falo, hoje eu tô aqui apertada numa reunião, eu não vou conseguir buscar na escola, ou eu vou viajar, ou eu não vou conseguir. E eu sei que eles vão estar lá para eles, de uma certa forma a gente consegue trazer um pouquinho de consolo ali para o coração e saber que a gente não está lá naquele momento, mas a gente sabe que tem pessoas que têm. E isso, com certeza, me deixa ser uma mulher muito melhor e muito mais equilibrada com todos esses pilares aí que eu trouxe. Eu acredito, inclusive eu reconheço isso que você está dizendo. Também tenho profissionais para mim são super importantes. Eu estou aqui e o Theo está com 2 profissionais em casa que cuidam da casa, que cuidam dele, e aí eu estou tranquila. Porque a mãe fica preocupada. O que está acontecendo? Como é que está sendo? O Theo, com 3 meses, ele começou a vir gravar comigo. Só que ele ficou só até os 6, porque depois dos 6 ele começou já a soltar os gritinhos, aí ele queria participar e aí não dava. Uhum. Mas ele adora quando vem comigo. E assim, tudo que eu consigo encaixá-lo, eu encaixo. Também quando eu consigo chamar os meus pais para irem comigo. Além de ser um privilégio ter eles ao meu lado, participando comigo, viajando comigo, eu também tenho uma rede de apoio. Eles também acabam me apoiando. Então, é gratificante poder ter isso, né? Nem todas as pessoas têm essa possibilidade, mas eu acho que tentar aproveitar quem tem e usar de uma forma boa, dando possibilidades, porque a gente está aqui, a família é isso. Eu e os meus irmãos, a gente também é muito ligado. Nós temos nosso grupo onde a gente combina as coisas, vai viajar, um chama o outro, e essa sinergia da família é fundamental. Eu acho muito importante, eu gosto muito. E acho que faz a diferença, com certeza. Então, eu também exerço a minha gratidão aqui às pessoas que me apoiam, que estão comigo para fazer as coisas também acontecerem, porque a jornada sozinha também não tem graça, né? Não dá. E não vai, não tem graça e é gratificante para ambos os lados. Agora, que conselho você daria para as mulheres que querem empreender, mas ainda estão assim, inseguras, sabe? Você, provavelmente, no momento em que você deu o primeiro passo, de abrir a primeira franquia, e de trazer franqueados, deve ter tido uma insegurança, mas você fez acontecer. Que conselho você dá para elas? Bom, o conselho que eu trago aqui para as pessoas que querem empreender é que o medo, ele sempre vai existir. Então, eu falo que você precisa ir com medo mesmo, não adianta. Quando eu comecei, eu não era do mercado, eu não entendia nada sobre o mercado fitness. E eu tive, obviamente, o meu marido, que ele pôde estar ao meu lado ali de mão dada. E eu sempre falo que ele teve uma generosidade muito grande de poder estar comigo, de me ensinar também, uma paciência. E com isso a gente vai conseguindo crescer e poder adaptar e poder aprender mesmo, se capacitar, se desenvolver. Então, eu já conheci mulheres que, quando viu a minha palestra, agora mesmo no Arnold, que se inspirou na minha palestra e montou seu estúdio. Então, ele estava com 20 dias de estúdio. Como outras mulheres que já me falaram também que teve que decidir entre empreender, ter o estúdio e engravidar, e a maternidade.
E você olha para coisas completamente do que a gente trouxe aqui da rede de apoio, como uma pessoa do nosso lado, ela facilita e ela impulsiona a gente, faz com que a gente vá cada vez mais a níveis mais altos. Então eu acredito que o medo, ele vai existir sempre, mas você precisa se desafiar, você precisa aprender, você precisa ter muita sinergia com aquilo que você vai fazer. Acho que tem que ser um negócio que você goste, que você trabalhe com amor, que você tenha propósito, que não vai ter problema de você estar num sábado ou domingo, porque a gente tem finais de semana e a gente estava conversando isso esses dias, tem finais de semana que a gente não tem final de semana, porque a gente trabalha... tem full, evento, tem evento, palestra. tem curso e a gente está muito envolvido na Action, então a gente nem percebe isso. Mas é de uma maneira tão leve que a gente traz isso e a gente acaba fazendo aquilo que a gente ama e gosta. Então acho que esse ponto é fundamental de você trazer e fazer com amor e aprender. E estar sempre ao lado de pessoas que vão te apoiar de uma certa maneira, que vão te influenciar, que vão te inspirar. Sempre tenha pessoas ali para dar a mão mesmo. Estar lado a lado ali e fazer com que essa pessoa ela vai te impulsionar para que você chegue aonde você quer. Porque tá cheio de gente que fala que não vai dar certo. O mundo tá cheio dessas pessoas. Então a gente não precisa disso. A gente precisa de pessoas que encontraram o caminho e que deu certo de uma certa forma. E a franquia, quando a gente desenvolveu e montou a franquia da Action, foi justamente para isso, de trazer um modelo que a gente consiga trazer uma pessoa que queira empreender e que tem medo. E que queira fazer acontecer, realmente. Mas que ela possa ter o know-how e todo o backstage ali, os processos, a ajuda de um time ali que sabe fazer e que já está no mercado. Então, eu acredito que seria isso. Muito bom. E olhando para o futuro, qual legado você quer construir com a Action? Eu acredito, eu já falei aqui que hoje a gente tem mais de 20 mil vidas, né, que a gente transforma todos os dias. Então, trabalhar com saúde, com longevidade, a gente saber que as pessoas... A gente muda a vida das pessoas conversando com alunos. Eu tenho alunos que começaram com a gente há 13 anos atrás e ainda são alunos. Como a gente muda a vida das pessoas, isso é uma coisa surreal, é uma coisa que eu sinto muita alegria ali de saber o quanto que a gente consegue, de uma maneira bem pequena, transformar, né? Que pra gente às vezes é algo pequeno mas para outra pessoa a gente curou alguém de uma depressão. A gente melhorou, a gente ajudou, foi facilitador ali para que ela conseguisse engravidar, por exemplo, com atividade física. Atividade física, é verdade. Então, eu acredito que o futuro é transformar cada vez mais vidas, que a gente sempre olhe para esse modelo de negócio e o nosso propósito, ele sempre, nunca vai deixar de ser de transformar vidas e é um propósito em casal que a gente tem, que é de levar cada vez mais a atividade física e esse mercado de saúde para mais pessoas, que a gente possa aumentar esse número de 5% para que cada vez mais pessoas elas façam atividade física, elas criem isso um hábito de vida. Um hábito de vida, muito bom. E é isso, a gente tem que transformar isso realmente num hábito, que eu acho que vira um hábito, todos os dias a gente vai fazer acontecer. Paula, mas agora nós vamos fazer uma dinâmica, eu vou te falar algumas palavras e você me responde uma outra palavra. Tá bom. Fitness. Essencial. Wellness. Longevidade. Franquia. Action 360. Crescimento. Saudável. Disciplina. Treino todo dia. Equilíbrio. Ter uma rede de apoio. Mulher. Mulher empoderada, forte. Família. Tudo na minha vida. Liderança. Liderança, ela tem que ser servir. Servir mais as pessoas, sobre servir. Impacto. Impacto,
o quanto que a atividade física ela pode transformar a vida das pessoas e gerar um impacto positivo. Excelente. Gente, que conversa maravilhosa aqui, muitos aprendizados, tanto do setor de franquia quanto de wellness mesmo, de saúde, entender várias possibilidades. Quero te agradecer, um prazer enorme te receber aqui. Vou te entregar um presente aqui dos nossos apoiadores. Deixa eu pegar aqui, produção. Ai, muito obrigada. Tudo preparado com muito carinho para você, pelos nossos apoiadores. Muito obrigada. Pode abrir para você abrir ver, aqui? pode. Dux Defender para te proteger contra germes, bactérias, coronavírus. Eu uso o meu no carro, porque você pode passar no volante, porque às vezes o manobrista usa, você passa no volante. Ótimo. Não estraga o esmalte, não pode usar porque ele não é base de álcool, ele é base de clorante de besalcone. Então é excelente, você vai ver, o produto Isso é é bom, não maravilhoso. estraga o esmalte, é bom. Não estraga. Ainda ajuda. Um vinho para você, preparado pela muito Finca obrigada. Própria. A Finca Própria é a oportunidade de você ter a sua própria vinícola em um ambiente compartilhado, em Mendonça. Então é muito interessante o modelo da Finca Própria. Tem o @ da Finca Própria aqui para quem quiser também conhecer mais. E o seu vinho foi personalizado, não sei se você viu. Olha, não tinha visto. Que Tem lindo. o seu nome ao lado do Olha nome aqui. do enólogo Antônio Mas. Que legal. Fica em Mendonça. Muito especial, muito obrigada. Obrigada, que bom que você gostou. Adorei, amei. E tem mais Já um presente. vou usar no date de sexta-feira que tem com Olha, o marido. ótimo. Toda sexta tem date aqui, ó. E também tem mais um presente para você, pela Difate. Ela olhou o seu perfil, sugeriu essa peça e encaminhou aqui para a gente. A equipe da Difate tem mais de 12 anos de mercado e prepara peças de óculos Ai, que maravilhosas. lindo. Lindo, Gente, adorei. Olha, super estiloso. ficou, amei. Ficou. Muito bom. Adorei. Que bom ter você aqui. Obrigada pela sua presença. Queria que você deixasse suas redes sociais para as pessoas te acompanharem e conhecerem também mais sobre a Action, sobre a Paula. Tá, as minhas redes sociais é Paula Baldini _ e da Action 360 é Action _ 360. E você nos acompanhe pelo nosso site www.lpaevocê.com.br, pelo Instagram @lpaevocê, pelo meu Instagram @lili_primoalbuquerque e acesse esse QR Code que está aqui na tela, porque esse QR Code pode te dar prêmios do LPA e você, e também você pode ganhar um e-book gratuito. Então acesse esse QR Code que está aqui na tela e preencha as informações para a gente também te conhecer mais e você concorrer a prêmios. Muito obrigada e nos vemos no próximo episódio.